Então tá, meus caros amigos, seguindo a segunda parte referente ao treinamento da NR35, nós vamos ter um foco um pouco referente a andames tubular, fachadeiros de madeiras, tá? Eu sei que vai surgir mil e uma dúvidas referente a qual andame que pode, qual que não pode, como é que vai ser. Igual eu falei com vocês, vamos deixar para depois da parte teórica, e aí vocês vão anotando as suas dúvidas, pode ser no celular, pode gravar na mente aí, para nós desembolar, que meio dia nós temos que parar para almoçar, apesar de nós ter feito um lanche bacana aí, esse lanche aí top dos top, mas vai dar fome daqui a pouco, tá? E aí é o seguinte, o lanche depois, gente, depois do treinamento, se vocês quiserem levar para tomar o café da tarde, pode levar, fica à disposição de vocês, beleza? Então nós vamos falar um pouco sobre andames, né? Como eu disse para vocês, é o segundo momento do treinamento agora, depois nós teremos o terceiro momento e a prova, tá? Então aqui, ó, guarda-corpo, nossos andames tem que ter guarda-corpo, gente, tá bem claro na foto aqui, ó, guarda-corpo, você vai ter um travessão superior e um travessão inferior, isso se chama guarda-corpo, para proteger a queda de vocês. Rodapé, tá? Rodapé tá aqui, para impedir de cair ferramentas, materiais, na parte de baixo, no piso ali, né? Cair algum colaborador que estiver transitando ali próximo, ok? Então assim, não esqueçam, vou montar um andame, cara, independente de onde que for, rodapé, porque isso pode servir de arma contra vocês mesmo. Você está descendo do andame e tal, de repente uma ferramenta está bem próxima ali, por um motivo ou outro, né? Alguém que está lá em cima encosta o pé nela e cai essa ferramenta na sua cabeça, ou ela própria está mal posicionada, no ato de você movimentar o andame, cai a ferramenta na sua cabeça. Então, por isso tem que ter o rodapé, tá? A plataforma, essa plataforma aqui, ó, esse piso, tá vendo? Chama-se plataforma completa. Você tá vendo que esse andame aqui, o piso está completo, não está faltando nada nele, então tem que estar completo. Gente, isso não é excesso de zelo, é o que pede a norma NR35 e NR18, não pode ter espaços vazios, entendeu? O painel tubular, né, para travamento, a escada de acesso. Então o seguinte, qualquer coisa diferente desse andame que vocês trabalharem, vocês estão aceitando trabalhar por conta própria, porque a empresa nesse momento ela está te dando treinamento, tá? A escada maneiro, diagonal de travessão, porque para travar o andame, porque quanto mais você vai subindo, mais flexível vai ficando, entendeu? Vai balançar, tá? E aí, cara, quando você vai travando ele nas barras diagonais, ele vai balançando menos, e aí vem a parte para ancorar o andame, que é uma corda ou um outro dispositivo que vai travar ele, impedir de ficar balançando, e a barra de ligação também, que não vai deixar esse andame ficar na diagonal ou na vertical, tá? Ele vai subir reto, trabalhar com ele reto. Então aqui, ó, marca na cabeça de vocês: guarda-corpo, rodapé, a própria plataforma, a escada de acesso, painel tubular, a diagonal de travamento e a barra de ligação. Esse é o andame com o qual nós devemos trabalhar, seja ele de fachadeiros ou tubular, tá? Então nós temos que ter atenção sobre isso. O dimensionamento dos andames e sua estrutura de sustentação e fixação deve ser realizado por profissional legalmente habilitado. Quem é habilitado é aquele que é treinado, aquele que é capacitado e liberado pela empresa, e ele tem proficiência teórica e prática para montar um andame, principalmente quando se trata de fachadeiro. É o que pede a NR18. Ou seja, você não vai pôr um barriga verde para montar um andame. Uma pessoa que está chegando hoje na empresa vai montar um andame. Ele pode até ajudar na montagem, mas aquele que tem mais experiência, que passou por treinamentos, que é habilitado pela empresa, né, ou uma empresa de treinamentos de montagem de andame, esse vai montar um andame, ok? Os andames devem ser dimensionados e construídos de modo a suportar com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. Ou seja, gente, aqui é bem claro, o andame, se ele suporta 300 kg, eu não vou colocar nele 301 kg.
não vou colocar 310, né? Então não vai adiantar nada, eu tenho que contar os quilos que ele suporta com o peso do trabalhador e com os materiais. Se eu ultrapassar isso aí, eu estou sendo negligente. Eu posso colocar menos peso, mas mais peso jamais, tá? Aqui. E vai acontecer isso aí, ó. Vai quebrar, vai cair. Você observa bem a negligência, ó. Um andame montado de qualquer maneira. Cadê a linha de vida para ancorar esse colaborador que está trabalhando nele? Cadê a avaliação das madeiras, ver se suporta ou não? Quem deveria fazer essa avaliação? O engenheiro. Entendeu? Ele é legalmente habilitado para ver se a madeira suporta o peso do colaborador trabalhando, materiais e tudo mais. As condições das madeiras, né, de trabalho, tudo isso tem que ser observado. E muitas das vezes nós vamos colocar a culpa na empresa e quando é nós que estamos aceitando. Entendeu? Cara, é simples, não é brigar com o encarregado, não é brigar com o supervisor, não é brigar com a empresa. É um toró de ideias, troca ideias, ó. Tal madeira, ela não vai suportar o peso. Madeira X, ela é projetada para suportar Y de peso. É isso que tem que ser falado, tem que ser conversado, entendeu? Não adianta eu chegar lá e colocar tábuas uma em cima da outra, sendo que elas não suportam peso e todas as duas estão de má qualidade, entendeu? Ali é a sua vida. O piso de trabalho dos andames deve ter forração completa, igual nós mostramos a primeira figura, forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Aí nós vamos abrir um parêntese. Por exemplo, se tem um andame fachadeiro, o acesso desse andame é para a parte interna dele. Vocês estão vendo que nós temos escadas para ter acesso, ó? Tá vendo? Dessa forma terá abertura. Aí todos já tiveram acesso na parte superior, fecha, entendeu? É tipo como se fosse um alçapão, fecha, para ninguém cair, entendeu? E esse fechamento tem que suportar, tem que ser do próprio andame. Tipo assim, pode ser um alçapão, a porta alçapão, que vai fazer parte do piso e ser fechado. Aí, sabe o que é isso aqui? Que aí o cara vai estar impedido de ter acesso da parte de fora. Aqui vai ter uma escada que vai ter um acesso com mais seguro, né? Mais seguro. O risco de queda vai ser menor, porque o que acontece? Se ele subir por aqui, vai ter uma escada desde o piso até o último andar. Agora, quando ele está no andame, que a escada de acesso é interna, ele vai ter o acesso, assim, por exemplo, de 2 metros em 2 metros. Ele sobe 2 metros, fecha o sapão, sobe mais 2 metros, fecha o sapão. Então o risco de queda vai ser diminuído ali, mas entendeu? Isso aí é só uma simulação, né? Porque eu nunca vi isso andando fechadeiro com esse. Não existe isso aí. Não, existe. Pode ser que no tempo de experiência. A escada ela é externa ali, ó. Tá. Agora você tem que subir com o cinto, mudando o seu. Tá, isso aí nós vamos falar depois. Por isso que eu pedi pra vocês, pra nós prosseguir. Esse andame aqui, as dúvidas de vocês, gente, as dúvidas de vocês têm que deixar pra depois. Nós não vamos conseguir. Vão agarrar demais aqui. Então, assim, esse andame, ele existe. Pode ser que você não trabalhou com o tempo de empresa que você tem, o tempo de profissional que você tem, que você nunca viu. Esse andame existe. Aí depende da empresa querer local, adquirir e comprar. Entendeu? Depende do estado também que você trabalhou. Entendeu? O andame, ele existe. Isso aqui não é meramente uma figura, não. Ele existe. Exatamente. Então, gente, aqui, os andames devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras em todo o perímetro. Aquilo que nós falamos. Não vou ficar sendo repetitivo nisso. E na hora da prática, eu vou instruir vocês. Aí vocês estão vendo aqui, ó, a parte superior do andame, ó. Nós temos um piso completo. Tem pessoas que deixam faltar um piso. É errado. Ah, não, mas a empresa não tem. Gente, é local comprar. A empresa está aí disponibilizando a parte de segurança de vocês. Se vocês estão trabalhando dessa forma, o contrário, é porque vocês estão aceitando por conta e risco de vocês. E o rodapé, né, ele vai variar entre 20 centímetros e 30 centímetros, tá? Aqui nós estamos um andame com escadas, com escada na parte externa, né, diferente do outro que eu mostrei, que a parte está interna. Isso aí vai variar daquilo que a empresa quer adquirir, referente a andames. E aqui nós temos uma simulação de montagem de andame, essa figura que está à direita de vocês, tá? Uma simulação de montagem de andame, como que seria o andame, como que deve vir,
guarda-corpo, a porta de acesso, a escada, ele está pré-montado, entendeu? Isso é um croquis de um andame. É proibido sobre o piso de trabalho de andames a utilização de escadas e outros meios para se atingir lugares mais altos. Então isso aqui ó, tem um andame mal montado, tá vendo? Esse andame aqui, ó, nem existe. Isso aqui, cara, é risco de vida. Aí ele ainda põe uma escada e um tá segurando. Todos esses podem cair. E pasmem vocês, isso existe. Talvez vocês não viram aqui em Betim, em Belo Horizonte. Talvez vocês não viram. Eu já fiz, nós já fez isso. Pois é. Nós já fez. Pois é, isso é errado. Talvez vocês vão ver isso lá, só lá no outro estado. Gente, tá errado. Não pode ser, entendeu? O outro montando com grades de refrigerante e cerveja. É errado. Uma tábua que está envergando no meio, entendeu? Isso não é a forma de trabalhar. Outra forma ali, ó. Piso, as sapatas do andando em cima de blocos, em cima de madeiras, né? Aqui você está vendo uma corda que poderia estar ancorando, andando. Isso aqui tudo é errado. Isso aqui vai levar à queda mesmo. Então são exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês a não seguir. A não seguir. Se vocês já fez, vocês não vão fazer mais. Os montantes do andame fachadeiro devem ter seus encaixes travados, com parafusos contra pinos, abraçadeiros ou similares. Então o fachadeiro ele vem seus encaixes, ele tem seus travamentos por parafusos, pinos, abraçadeiros ou dispositivos similares. Então você locou o andame fachadeiro, você locou ele completo, você tem que travar ele com parafuso, com pinos, com as abraçadeiras que está disponível ali, entendeu? Os andames fachadeiros não devem receber cargas superiores a especificadas pelo fabricante. Superior, gente, é carga a mais, tá? Traduzindo para vocês. A carga tem que ser 300 quilos, não é 301 nem 320, 300 quilos. Trabalhar uma mais de 250 quilos, não tem nem uns 300. Então, assim, é aquilo que está determinado pelo fabricante, ok? Sua carga deve ser distribuída de modo uniforme, sem obstruir a circulação de pessoas e ser limitada pela resistência de forração da plataforma de trabalho. Então aqui, cargas distribuídas, igual nós estamos vendo esse andame aqui, e não dessa figura ilustrativa que os tijolos estão tudo no meio, e aí andame, as tábuas rompe que não rompe, quebra que não quebra, e o cara até suando frio, porque ele sabe que vai sofrer uma queda no chão, entendeu? É proibido o trabalho em andames na periferia da edificação sem que haja operação adequada, fixada à estrutura da mesma. Ou seja, aqui ó, então você montou um andame fachadeiro, você tem que travar ele. Nós estamos vendo aqui, ó, vocês estão vendo sempre isso aqui, ó, travado na parte inferior, no meio e na parte superior. Vocês têm que focar nisso. Travamento de andame não é só na parte inferior não, e nem só na parte superior, no meio também, tá? Aí as escadas, tá aqui um meio de acesso para cada vão de andame, tá? Então siga as instruções e garanta a sua segurança. E aí nós estamos vendo guarda-corpo, nós estamos vendo a tela fachadeiro. Por que esse andame está fixado na estrutura? Porque ela está firme, ela está rígida. Aqui nós estamos falando de uma estrutura fixa, não estamos falando de uma estrutura que está sendo construída agora, a alvenaria sendo feita agora. Não, é uma estrutura fixa. Se caso está subindo a alvenaria, você precisa de um andame e você não pode ancorar na alvenaria que está sendo feita agora, você vai fixar estrutura de metálicas ou de madeiras, mas você vai furar buraco, vai compactar bem para fixar esse andame de modo que não caia, entendeu? E aí quem vai fazer essa avaliação é o engenheiro, ou engenheiro civil, mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, que eles são habilitados para isso. Não vai ser um técnico de segurança do trabalho, ele pode fazer a verificação, checklist, ver se está firme, a inspeção, ver se fornece segurança, mas a avaliação das condições de segurança física do andame e das estruturas compete aos engenheiros, ok? Não é mestre de obras, não é encarregado, compete aos engenheiros, certo? É proibido o deslocamento das estruturas dos andames com trabalhadores sobre os mesmos, ou seja, andame tem rodinha, aí eu acho bonitinho, né? O cara movimentar lá em cima lá. Cara, esse andame pode cair, esse andame pode tombar com o colaborador e até atingir você que está empurrando. E esse colaborador aqui pode ter lesões com gravidade.
montou um andame com rodinha, trava, não pode empurrar, tá vendo? Então, é dessa forma. Piso em total dimensão dos andames, igual nós falamos, né? Totalmente errado isso aí, desaprovado. Entendeu? Cara, isso é aceitar, né? O cara quando aceita, ele tá assumindo um risco e ele pode até ser tido como coitado pela família, por outras pessoas, mas né, a lei do Ministério do Trabalho e Emprego vai ver isso e vai fazer uma inspeção, uma investigação do acidente e vai ver quem está errado, juntamente com a empresa, entendeu? Sistema de ancoragem da linha de vida, né? Então nós temos que a estrutura dos andames deve ser fixada, a construção por meio de amarração, entrocamento, de modo a resistir aos esforços à estrutura que estará sujeita, né? A gente pode pôr parafusos olhais, pode colocar as cordas de conexões, parafuso olhal, conexões, né? São várias as formas de ancorar o sistema de linha de vida, tá? Ou de amarração dos andames, desde que seja avaliado por um engenheiro, né, mecânico, civil, engenheiro de segurança do trabalho que tem habilitação e proficiência para verificar a resistência ou não dos materiais, tá ok? E aí, ó, alguns sistemas de ancoragem pode ser feita, tá vendo o parafuso olhal já sendo concretado, ó, junto da estrutura? Caso contrário, o cara vai furar depois o sistema de ancoragem, colocar ou o parabolt ali, entendeu? Fazer uma ligação do cabo guia com parafuso olhal e colocar tipo um grout, um cimento que vai fazer a assistência, entendeu? Eles têm que transpassar a parede do outro lado. Sim, mas é o que tá aqui, ó. Mas é o que tá aqui. Tem que transpassar a parede. Tá tudo aqui, isso, entendeu? isso. A explicação tá aqui, entendeu? Então você vai fazer isso aqui, um parafuso de rosca soberbas, entendeu? Tudo que for necessário. Mas esse material, quem faz a avaliação dele? Pessoas que são habilitadas, pessoas que têm proficiência no assunto para fazer. Não é por exemplo, com todo respeito aos serventes de pedreiro, né? Não vai ser o servente de pedreiro que vai fazer essa avaliação para ver se resiste ou não. Pode ser que ele tenha a proficiência, mas ele pode ter o conhecimento prático, teórico, mas ele não está habilitado. Então tem que ser pessoas que são habilitadas, entendeu? Sistema de ancoragem. É obrigatório a observância das condições de utilização, dimensionamento e conservação dos cabos de aço utilizados em obras da construção, né? Então você tem que observar as condições, se tem condições ou não de uso, se o cabo de aço está torcido, né? Se ele tem a alma de aço, se o arame de aço tem perfeitas condições, né? Se tem a perna do cabo tem condições de uso, né? Aí é que tem umas condições que não pode. Cabos de aço de tração não pode ter emendas, tá? Nem pernas quebradas que possam vir a comprometer a segurança. Muitas vezes nós pegamos muito cabo de aço assim, ó. Esse cabo de aço tem que ser dispensado imediatamente. Não pode ter emendas, entendeu? Essas emendas imediatamente têm que ser dispensadas, tá? Então tem que ter essa observância. Sistema de ancoragem e linha de vida deve ter carga de ruptura equivalente a no mínimo 5 vezes a carga máxima de trabalho equivalente, sujeitos e resistência à tração de seus fios de no mínimo 160 kg força por milímetros quadrados. Então, gente, é simples, só fazer uma conta. Nós podemos pegar 160 aqui, ó. Se a força dele que vai fazer é 160 kg, você vai multiplicar por 5, que vai dar aqui 800, entendeu? É 5 vezes a mais. E tem que ter essa resistência. Por quê? Aí você vai garantir que ele não vai romper, não vai comprometer a integridade física dele e não vai provocar acidente. Tem que se observar tudo isso. Quem fará isso? São os engenheiros mecânicos, civis e dentre outros, ok? Os cabos de aço devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam o seu deslizamento. Então nós temos os modos certos desses cabos de aço serem presos no parafuso olhal. Ele tem que estar com os parafusos 3, com a parte da porca para baixo, né? Se eu colocar para cima está totalmente errado, porque em algum momento isso aqui ele vai se desprendendo. Então aos poucos, ele não faz o checklist, daqui a pouco está soltando
parafuso tipo U, né? A porquinha está soltando e vai cair. Aí esse cabo de aço automaticamente ele vai se desprendendo, soltando quando ele for acionado a sua integridade física por uma queda ou um eventual impacto. E errado, né? 2 para baixo, 1 para cima. O certo é todas as 3 porcas sendo parafusadas da parte de baixo para cima, ok? E aí tá os tipos de parafusos olhares para ser passado esses cabos de aço, certo? Os cabos de aço devem ser substituídos, aliás, quando apresentarem condições que comprometam suas integridade em face da utilização a que estiver submetido. Então aqui, ó, a alma solta, vai dispensar ele imediatamente, gaiola de passarinho, tá? Ou dobra nos cabos de aço. E aí nós estamos vendo alguns exemplos de almas soltas aqui, ó, tá? Dispensar imediatamente, e vocês devem avisar para o seu superior imediato que tem que substituir esse cabo de aço, entendeu? E não utilizar ele mais, porque vai colocar a sua integridade física em risco. Escadas, rampas e passarelas de uso coletivos. As escadas de uso coletivos, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimãos, tá? E ainda tem que contar com espelho, né, gente? Aqui falta o espelho, né? O cara pode colocar o pé aí, ó, e escorregar, qualquer situação, e pode acidentar. Então nós estamos vendo aqui, ó, degrau, né? Sendo de madeiras, mas tem um espelho, tem o guarda-corpo, tem os corrimãos aí para ele transitar, né? É dessa forma que é seguro. As rampas e passarelas provisórias devem ser construídas e mantidas em perfeitas condições de uso e segurança, tá? Aí vocês estão vendo aqui uma passarela única, uma tábua. Isso é errado. Tem que estar pegando, por exemplo, hipoteticamente 1,5 metro para cá, 1,5 metro para lá. Tem que ter guarda-corpo, rodapé, tem que ter corrimão, entendeu? Aí você consegue atravessar. Semelhante a dessa para melhor, entendeu? Também tem guarda-corpo, tem corrimão, né? Deveria ter também aqui um rodapé, né? O certo é fazer isso, né? E entre outras aqui, ó, tá vendo? Alguns exemplos semelhantes. Dessas para o melhor, essa figura do meio e a figura da direita para melhor, entendeu? Escada de mãos. Um exemplo a não ser seguido. Eu seguro a escada. Cara, a pessoa que está caindo, ou qualquer objeto está caindo, ele tende a aumentar a sua massa, o seu peso. Então, você acha que esse escovador que está lá em cima vai aguentar ser amparado pelo escovador que está aqui embaixo? Não vai, entendeu? Tudo isso tem que ser observado. E isso é negligência, tanto de um quanto do outro. Enquanto ele está lá trabalhando, o outro está olhando para o horizonte, olhando para sei aonde, distraído. Deveria estar ancorado na parte inferior e superior, ok? Escadas de mão. As escadas de mão devem ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequenos porte. Ou seja, serviço aí de 5, 10 minutos, porque o cara ficar com o pé no degrau ali vai ficar doendo. E ergonomicamente correto não é. Ele pode arrebentar as veias das pernas ali, pode dar uma trombose, pode dar uma dormência nos pés. Cara, então assim, 5, vou falar hipoteticamente de tempo de duração, 5, 10 minutos. Então, ou seja, atividades relâmpagos, atividades rápidas, tá? As escalas de mão poderão ter até 7 metros de altura, tá? De extensão, e o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, presta atenção. Eles têm uma variação entre 25 centímetros a 30 centímetros, né? Então nós estamos vendo as medidas, a distância do degrau um do outro, 7 centímetros, a largura, a espessura da madeira, certo? A fixação dos degraus, aquelas cavas, né? Cavilha intermediária e ter por travamento ripas sobre degraus, tá? Ripas sobre degraus, travamentos ou ripas sobre os degraus, para impedir a queda ou daqueles pregos saltarem ali, ok? A escada de mão deve ultrapassar 1 metro ao piso superior, ou seja, igual tá aqui, ó. Se tem um piso superior, você tem que ultrapassar 1 metro. Então, se você tem 2 metros de altura onde você vai acessar, a escada tem que ser de 3 metros. Por quê?
você vai ancorar aqui na parte superior e na parte inferior. Ela vai ter entre 65 graus e 75 graus e ultrapassar 1 metro do piso, ou seja, 3 metros de altura da escada, 2 metros o piso que você precisa de alcançar. Tá vendo? Vamos falar que o telhado tem 7 metros de altura, então a escada tem que ter 8 metros. Não para ele trabalhar no 8 metros total, mas para acessar o local. Ok? 7 metros é do local, mais 1 metro que vai ultrapassar para ele conseguir movimentar na escada. É proibido o uso de escada de mãos como montante únicos, né? Não pode, tá vendo aí, ó? Colocar a vida em risco. Aí eu vou aproveitar ali o reservatório de água, montar uma escada. Não pode, não pode. Bate ali e tal, aproveitando madeira. Isso aqui, ó, é de forma insegura e o cara pode cair. Isso aqui pode soltar e ele pode comprometer também a integridade física desse reservatório de água, de forma que isso vai ficar frágil e pode romper, contribuindo com que a caixa d'água caia e cair sobre ele, sobre outras pessoas. É proibido colocar escada de mão nas proximidades de portas ou áreas de circulação onde houver um risco de quedas, objetos ou materiais. Então, se eu preciso colocar a escada no local de circulação, tem que sinalizar a área, isolar a área para ninguém passar. É o exemplo dessa porta ali, ó, coloca uma escada, isola a área, está proibido passar. Não tem negociação, entendeu? É proibido colocar escadas de mão nas proximidades de aberturas e vãos e equipamentos elétricos desprotegidos. Se você tem parte elétrica, chama um eletricista ou alguém para fazer uma avaliação, entendeu? Fazer essa avaliação, ver se você pode trabalhar ou não. Quem vai fazer isso? Eletricista, tá? Então, local onde tem parte elétrica, principalmente energizados, é proibido. Mas eu preciso trabalhar. Convido o pessoal da manutenção elétrica para acompanhar vocês, para vocês colocar a escada lá, e eles vão fazer as restrições que pode ou não pode e talvez higienizar o local, tá? As escadas devem ser fixadas nos pisos inferior e superior e ser dotadas de dispositivo que impeça o escorregamento. Então, ou seja, eu vou ancorar na parte inferior e superior. Deve ser dotada de degraus antiderrapantes e ser apoiada em pisos resistentes. Não aqui, ó. Isso aqui não é resistente, não. Isso aí vai cair. Da mesma forma, colocar em telha. Errado. Alguns exemplos aí, tá? Proteção contra quedas e fatores de quedas. Ó, pisos. Abertura de piso. Tá vendo isso aqui? É uma queda da parte inferior. Ou seja, ele está caindo da altura do piso para a parte inferior, que vai gerar uma queda de altura, né? Piso escorregadio não pode, passarela mal projetada, né? Aí, mal sinalizado, isso é errado isso aí, ó. Entendeu? Tem que ser a famosa gambiarra. Agora, gente, presta atenção, um fator de queda. Ó, condição ideal para você trabalhar em altura. Você está no telhado, igual eu falei, ó. A altura da linha de vida tem que estar acima da sua cabeça. Observe bem. Ele tem um fator de queda 0. Nós vamos trabalhar nele depois. Quando eu movimentar o bonequinho aqui, você vai ver que ele não vai ter quase impacto nenhum, ó. Tá vendo? Ó. Quase impacto nenhum. Por quê? A linha de vida é acima da cabeça dele. E aqui, ó, essa parte intermediária vai proteger ele. Ou seja, ele vai ficar pendurado, o que cabe é só um resgate, né? Esse é o fator de queda ideal. Quase impacto nenhum, quase lesão nenhuma. Pode ter alguma escoriaçãozinha, algumas dorzinhas ali, mas nada significativo, igual o fator de queda 1. Olha só o fator de queda 1, ó. Tá na parte do meio, né, ancorado. Quando eu movimentar, você vai ver que ele vai, ó, a queda dele, ó. Aí ele vai ter dores e lesões nas coxas, nas costas e nos ombros e pescoço. Contribuindo, dependendo do impacto, pode até quebrar o pescoço. Entendeu? Esse é o fator de queda não recomendado. Mas em algum momento pode ser que a gente vai trabalhar com ele, por não há possibilidade de ter um fator de queda 0, tá vendo? Mas a gente vai tentar trabalhar sempre com o fator de queda 0. Ó, olha só, tá vendo? Em algum momento pode ser que isso aconteça? Pode, mas é raro. Fator de queda 2, que não deve ser trabalhado, mas é telhado. Pode ser que em algum momento tenha? Pode. Por isso que tem que ter o trava-quedas. Por isso que tem que ter o absorvedor de impacto, talabarte duplo.
você vai ver a queda dele, ó. Tá vendo? Ele vai mais para baixo, o impacto é maior, o espaço de queda é maior, as lesões podem ser maiores, aí vai para as coxas, abdômen, pescoço, ombros, entendeu? Dessa forma. Ok? Então nós vamos tentar trabalhar com fator de queda sempre zero. Materiais, movimentação de materiais, pessoas e escavações. Cara, no transporte vertical e horizontal de concreto, argamassa ou outro material, é proibido a circulação e permanência de pessoas sobre área de movimentação de carga, sendo a mesma isolada e sinalizada. Tá? Então aqui, você está movimentando material, vou citar exemplo aqui do nosso posto. Movimentando material está proibido, só vai ficar ali quem está operando o posto, quem está manuseando lá, movimentando a panela, né? Esses caras são treinados para isso, são orientados para isso, vocês não tem que ficar lá. Da mesma forma, quando movimentar materiais de vocês, eu não tenho que estar lá, a não ser fazendo a expensão e a distância, falando para vocês, ó, tem que ser dessa forma e tal. Encarregado não tem que estar lá, a não ser para orientação. Ele não tem que ficar lá perto da carga suspensa, olhando o celular, que bonitinho e tal. Nada disso, entendeu? As escavações, né? Tem que ter cuidado com elas, que também pode ser um risco de queda se você não sinaliza e isola a área. E as terras tem que ser colocadas aí, isso a Energia vai digitar para nós. É uma distância superior, né, a 1,5 vezes, se não me falha a memória, depois eu vejo isso. A terra tem que ser colocada 1,5 vezes da escavação, ou seja, se tem 1 metro de distância, você vai colocar 75 centímetros, ó, se tem 1 metro, se tem meio metro de profundidade, você vai colocar 75 centímetros de distância das bordas da escavação, hipoteticamente falando. Depois eu falo para vocês o que a NR 18 relata para nós sobre colocar as terras, a distância de escavações, a distância real entre as bordas e a terra, que está o afastamento ali. A terra não voltar em cima do asfalto. Exatamente, na terra não voltar e também não esbarrancar, né? Percepção de risco e EPIs. Ó, o acidente acontece quando achar que a rotina é sempre igual. Não é, gente. Por mais que você faça as mesmas coisas, vai ter uma variação de rotina. Entendeu? Você mesmo vai modificar seu pensamento, suas ações, seu comportamento, seus movimentos. A rotina não é sempre a mesma. Trabalhar com pressa, né? Vocês gostam de trabalhar com pressa? Não tem isso. Muitas das vezes você vai começar a atividade, talvez você nem vai conseguir terminá-la. Porque vai tirar você de uma atividade para executar outra. Então, não adianta a sua pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Então você começa uma atividade com segurança, sem pressa, mas sendo ágil, de acordo com a empresa precisa, mas observando a sua segurança. Descuidar-se de pequenos detalhes, tá? Você não pode descuidar de pequenos detalhes. Fadiga, frustrações, problemas particulares, deficiência, achar que nunca vai acontecer com você. Pode acontecer sim, se você não tiver o cuidado, vai acontecer. Se você não trabalhar com prevenção, pode acontecer. E aí? Olha pra você ver. Aí. Levantando um andaime em cima do outro andaime. Pode isso, Luiz? Não pode. Levantando uma empilhadeira, outra empilhadeira e outra plataforma. Não pode. Isso é descuido. Aí, isso aqui existe, gente. Não sei se é no Brasil. Olha que gambiarrada. O cara vai mexer lá no poste, a gambiarra que ele fez. E se uma madeira dessa se comprometer e estragar? Ainda sobe sem cinto de segurança. Entendeu? É errado isso. É errado quem manda fazer e quem faz. Os dois estão errados, né? Vocês estão vendo uma escada que é condutor de energia e está sobre a água mexendo com parte elétrica? Errado. Entendeu? Olha o cinto de segurança do cara. Olha o cinto de segurança. O outro tá segurando. Ele tá na mão do outro. Aí essa corda vai esquentar a mão dele, ele vai soltar a mão e o cara vai pra onde? Se enrolar na mão, puxa os dois, hein? E pode dar corte na mão dele, filho. Maldito homem confia no homem. Pois é. Pois é. O EPI, lê pra nós aí, Luiz. Consegue enxergar? Ixi, para os filhos de aplicação, é isso mesmo? Para fins. Para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, NR, né? Uhum. NR considera-se equipamento de proteção
individual, EPI. Né? Individual. EPI é individual, né? Isso. Todo dispositivo, produtos de uso individual, utilizado pelo trabalhador, isso mesmo. Isso. Destinado à proteção de riscos suscetível de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ou seja, cinto de segurança vai ser utilizado quando um risco de queda existir, ameaça a segurança do trabalhador. Capacete é utilizado quando há risco de queda de algum objeto sobre a cabeça. Entendeu? Então, EPI é isso. É aquilo que vai trazer proteção. EPI é equipamento de proteção individual. Sua luva é sua e pronto, você não tem que fornecer para outro. Seu cinto de segurança é seu, você deve utilizá-lo, você não deve emprestá-lo. E não deve ser guardado junto com cimento, outros materiais químicos que pode comprometer a integridade física dele. Então, EPI, equipamento de proteção individual, certo? Quem vai ler para nós? Pode ser você? EPI, a nova regulamentadora NR6, no seu item 6.3, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPIs adequados ao risco e bom estado de conservação e funcionamento. Da mesma forma, os empregados são obrigados a fazer uso dos mesmos, mantê-los limpos e zelar pela sua guardar e conservação. Tá vendo, pessoal? Tá vendo só isso aqui? A empresa é obrigada a fornecer. Seja o risco que você tiver, a empresa tem que fornecer um EPI. Vocês têm que mantê-los limpos, certo? Zelar por ele, guardar. Aí fulano roubou minha luva. Direto o pessoal vem falar isso comigo. Mas a empresa te deu 2 armários. Como é que você deixa o pessoal roubar a sua luva? Roubaram minha perneira. A empresa te deu 2 armários. Como que é sua obrigação manter limpo, zelar por ele, guarda e conservação. Entendeu? E sempre tem isso aí. Acidente de trabalho. Agora, olha para vocês aí, ó. Os fatores que causam. Inevitáveis, 2%. Só 2% são inevitáveis. Aqueles que são fatais. Que é a situação que não tem como. Vamos supor, aconteceu aí uma coisa, desastres naturais. Um terremoto, hipoteticamente. O seu andame está fixado na parede é sólida, não cai. Aí de repente um terremoto, derruba você com o andame todo. É fatalidade. Isso é fatalidade. Entendeu? Você sinalizou uma área numa via, né? Na via de rolamento de carros, trânsito de carros. Está bem sinalizado. Você sinalizou a 4 metros de distância. Entendeu? Aí vem um cara com alta velocidade. Fatalidade. Você não é o culpado. Entendeu? Então, está entre esses 2%. Fatores humanos, 88%. Ou seja, a maior falha é nossa. Desde quando nós aceitamos trabalhar de forma insegura, irregular, desde quando nós aceitamos trabalhar com um andame que está incompleto, sem sinalizar a via, sem ter pisos, desde quando nós aceitamos trabalhar em altura, usando cinto de segurança que não tem condições, entendeu? Fator humano. Aí envolve você, envolve seu encarregado, seu líder, a área de segurança do trabalho, tudo está envolvido quando aceita dessa forma, certo? E fatores de engenharia, 10%. Pode existir uma falha no equipamento, na engenharia, na próprio cálculos da engenharia. Isso nós estamos sujeitos, tá? Isso aí é fato. Ok? E aí, gente, ó, bonito, né? Extração ou pressa, rebenta com o dedo aí, pronto. Acidente de trabalho tá aí. Definições de acidente. Acidente é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou instituição, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que causa morte, perda ou redução permanente e temporária da capacidade para trabalho. Então, ele vai ocorrer no exercício do trabalho da empresa, vai dar lesão corporal, perturbação funcional ou alguma doença
ou morte. Isso é um acidente de trabalho. Um incidente é todo evento não planejado que causa perda de materiais, tá? Então você tem perda de materiais em equipamentos ou máquinas e que pode levar a acidente. Um incidente não vai ter a vítima, mas pode levar ao acidente. Eu posso citar um exemplo de você movimentar uma empilhadeira e bater nela numa estrutura. Aí você bateu a estrutura, pode ter comprometido ela, amassado ela, tirado a tinta dela, então a perca material. Automaticamente ele pode bater com a empilhadeira nessa coluna e ele ser projetado, entendeu? Aí vai provocar um acidente. Então um incidente não tem a vítima. Põe isso na cabeça de você. Incidente não tem a vítima. O acidente tem a vítima, ok? Eu vi aqui. Tem que relatar, né? Está dizendo também que pode causar você volta aí. Que é acidente. Isso. Olha lá. Pode causar perca temporária da capacidade para o trabalho. Uma doença que você contrai fazendo esforço repetitivo. Sim. É um acidente? Não é doença, não? Aqui, ó. Olha aqui. Está escrito doença ocupacional. Ou doença que causa morte. Não, você tem uma só a perca, né? A redução. Né? Vou ler de novo para você, ó. Presta atenção. Foco. Acidente é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, ok? Para ser acidente de trabalho, tem que estar no exercício de trabalho. A serviço da empresa ou instituição, provocando lesão corporal, perturbação funcional. Ou esse acidente automaticamente vai provocar, depois dele, uma doença que causa morte. Por exemplo, você bateu o crânio. Aí o que acontece? Você pode ter uma convulsão. Entendeu? Você pode ter uma parada respiratória. Automaticamente, depois disso, pode vir doenças. Você pode ter uma parada respiratória, problema pulmonar, você pode afetar o seu cérebro, que vai te dar dor de cabeça constantemente. Não morre no momento. Não morre no momento. Isso. É referente a isso. O acidente ele pode provocar lesão e depois dele pode provocar a doença ocupacional. Entendeu? A doença ocupacional ou a morte. As consequências do acidente. Saúde e segurança do trabalho é responsabilidade de todos. Todos, tá, gente? Então, se você for igual os pilotos de avião, que está olhando para trás, posando para a foto e não vê o que está vindo do seu lado, você vai chocar em outro avião. Se você for um negligente que vai passando na faixa de pedestre ali e está olhando o celular e não vê a empilhadeira vai no você, bater em você, entendeu? Então, quando falamos em segurança, devemos todos olhar para frente, pois fazendo assim, nós vamos teremos acidente zero, ok? Vamos ter trabalho e saúde 10, ok? Olha para frente, olhando para frente sem olhar pelo meu erro. Se você focar no meu erro, o que vai acontecer com você? Você vai esquecer de você e vai acidentar. Por isso, é bem claro. Eu estou errado? Estou errado. Você vai me orientar? Vai me orientar. Mas você tem que focar em você também. Porque se você não focar em você, você é um eventual potencial de um acidentado também. Porque você está focando no meu erro. Aí você está esquecendo que você está subindo em altura sem um cinto de segurança, que está focando em mim. Porque eu estou com uma aliança no dedo que não pode trabalhar com aliança no dedo em atividades operacionais. Sempre foque em você, mas não seja omisso com o outro, entendeu? Passando as informações e orientações. O cara vai ficar brigando com você, que você está orientando ele, passa para o técnico de segurança do trabalho, para o seu líder, e aí o cara vai tomar as medidas cabíveis. Aí você tem uma cultura popular quanto à segurança, né? Eu sei me cuidar. Cara, se a gente ouve muito isso, eu sei me cuidar. Isso é arrogância, orgulho da pessoa que não quer ser orientada referente às atividades com segurança. Eu tenho muita experiência. Isso não resolve, cara. Sua experiência de 30 anos, 40 anos pode te levar ao seu acidente, a mesma coisa. Eu já estou acostumado, costumeiro, pode acontecer isso. Isso nunca aconteceu comigo. É muito difícil acontecer aqui. Cara, não tire isso da mente. Pode acontecer sim. Eu ouvi falar sobre um caso, mas foi lá na outra unidade, foi lá em outra cidade. Errado isso. Já trabalho nessa profissão há mais de um ano, de 10 anos, 30 anos, e nunca aconteceu comigo. Não é assim. Certo? E aí é bom, gente, sendo aqui nessa unidade ou não,
vocês participarem do DSS, Diálogo de Segurança e Saúde, né? Em todas as frentes de trabalho a ser realizadas semanalmente antes do início da atividade. Aqui nessa unidade, toda segunda-feira, às 13h45, nós estamos fazendo DSS. Tendo a oportunidade, espera só um minuto. Tendo a oportunidade, participe conosco, seja aqui na Pará de Minas ou seja na Perdiz ou Matriz. Tem uma oportunidade. O que é o DSS? Diálogo de Segurança e Saúde. O DDS, Diálogo Diário de Segurança e Saúde. Ok? Gente, vou dar mais uma pausa aqui nesse momento para vocês irem no banheiro, para nós prosseguir. Agora falta em torno de 70 slides e aí nós vamos para a prova. Nós adiantamos bem. Então assim, vamos dar uma pausa. Eu vou encerrar essa segunda parte aqui